Armando, eu, Luiz Lima, estou aqui hoje diante da sua casa, aqui em cima do Morro da Cruz, né? E eu queria, assim, fazer um bate-papo com você, uma entrevista. E também, primeiramente, quero dar uma boa tarde para você, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria muito, assim, conversar para que você, que é o mais velho da família, né? Conte a história da vida dos Ronck, da família Ronck, aqui de cima do alto do Morro da Cruz, né? Então, hoje, dia 2/3/2012, relatando a história do meu amigo Armando Ronck. Eu quero perguntar o seu nome completo. Armando Ronck. Armando Ronck. E o nome da sua esposa? Nair Vitálio Ronck. Certo. Os pais? Antônio Ronck e Maria Sevidine. Certo. Ronck. Que legal. Me diz uma coisa. Aqui nesse local é a sua terra natal? Como é que é? A sua terra natal é onde? Sim, a minha terra natal é aqui mesmo, nascido e criado. Aqui em cima no Morro da Aqui Cruz. no Morro da Cruz. E como é que era o nome na época que você nasceu aqui? Era Morro da Miséria. Morro da Miséria. E como é que era assim, como é que foi a troca assim do nome? Me diz uma coisa, como é que é assim? A troca do nome do lugar foi por intermédio para mudar o nome como Morro da Cruz. Aí construíram aquela cruz lá em cima do morro para a mudança do nome. Para poder fazer a mudança do nome. Exato. E você lembra assim quem foi que começou a ter essa ideia? Naquela época foi o falecido padre Agenor, Simão, Demétrio, Ronck, que era o falecido pai, Simão, morava o vizinho aqui próximo, né? Eles que tiveram essa ideia e construíram aquela cruz para a mudança, o nome do lugar. Certo, porque eles achavam como assim, que o nome era meio, não combinava muito, certo? Não, o nome não combinava, a miséria existia, era água potável que não existia. Certo. Como naquela época não existia Kazan, não existia nada de que encanasse água, eles não faziam assim um poço, era só por intermédio de pocinhos d'água para o consumo da casa. Certo. Então, como era para tratar negócio de criação, gado, era tudo na base das fontes. Certo. E depois, então, aí passou, quando a casa veio, então foi mudado há bastantes anos, já que apareceu, foi feito encanamento, né? Sempre se dividiram. Então, como os antigos não se importariam muito de fazer depósito, de preservar uma água para o consumo, Certo. eles precisavam carregar longe, eles preferiam carregar essa água até de longe, ia buscar água, falecida mãe, em fonte, distância 50, 60 metros, ou 2 quilômetros de distância, ou 3 quilômetros onde nós trabalhávamos. Certo. Água em barril, a carro de boi, para o consumo da casa. Veja só, o trabalho que tinha na época então era muito difícil, né? Era difícil, era muito dificultoso. Mas se encarava com a realidade do falecido pai, que nós tínhamos que acompanhar aquilo ali, que ele vinha orientando. Então nós trabalhávamos assim em lavoura, e quando ia de manhã levava o carro de boi, trabalhava com os bois durante o dia. Quando vinha embora à noite, 2, 3 toneladas d'água em cima do carro de boi para o consumo da casa. Veja só, né? E hoje a água está dentro de casa. Hoje a água está dentro de casa. E às vezes há até desperdício d'água que a gente chama e eles não dão importância, que é um líquido tão precioso que ninguém talvez queira saber amanhã depois da manhã a falta que vai fazer isso aí. Veja só, você falou tudo, né? Eu admiro muito essa sua mensagem que você passou agora, né? É muito importante, porque a água é tudo para a vida da gente, do ser humano, né? Exatamente. Como tenho um pedacinho de terra, herança do falecido pai, trabalhando a vida toda, eu tenho umas represas, construí, cerquei, tenho água potável, além da água da Kazan, tenho água potável, trago por intermédio de encanamento até chegar à porta da minha casa para o consumo, lavar calçada, lavar escada, dar água para um animalzinho, ou um gadinho que tem aí, uma vaquinha, um boizinho. Certo. Me diz uma coisa, Armando, vocês são em quantos irmãos?
Nós somos 9 irmãos vivos. 9 irmãos vivos. E em todos são quantos? Entre morto, vivo? São 14 em todos. 14 irmãos. Você pode dizer o nome dos irmãos, do mais velho ao mais novo, para nós? A mais velha falecida, Lídia. Segunda, Adalvina. Terceiro, Armando, sou eu. Certo. Né? Valcir. Depois vem a Inês. Vem o Mauro. Vem a Amélia. Certo. E vem depois a Nair. Eu acho que, se não me esqueci, deve ser o Berto. O Berto. O Berto. Berto É o caçula. último, é Certo. o caçula. De homem. Exato. Certo, olha, veja só. Você está falando assim, nós batendo um papo sobre essa relíquia, né, que chama-se água, né? Nós, ser humano, a gente tem mais de 70% de água no nosso corpo, né? Ai de nós se não tivesse água, né? Seria uma coisa que ninguém, um humano não ficaria. Ele pode resistir um pouco, mas eu acho que a água, se faltou água, ele se consome já em poucos tempos também. Porque sem água não tem vivência. Então tu vê só, na época o Morro da Miséria se chamava Morro da Miséria por falta de água, que é para a roça, para A as partes de falta lavoura. d'água da roça, para governar a casa, o banho era feito em bacias e ainda o gamelão de raiz de figueira. Sim, gamelão de raiz de figueira. Exatamente, que seria a banheira. Sim, para poder, lógico, banhar no Tomar caso. banho, ia se lavar durante a noite e nós tomava banho até Aí tinha, como é que chamava-se a dispensa, como é que chamava o banheirinho na época, assim, bem do comecinho? Era a rua em cima da calçada, ou na área, ou fora de casa mesmo, enchia aquele gamelão d'água de madeira, Certo. que era feito de raiz de figueira. Certo. Não existia banheira, Sim. nem alumínio, nem plástico. Depois aí que começou a expandir o negócio da banheira, aí veio chuveiro, né? Aí tem mais mordomia, mas Isso. naquela época era no gamelão, Mas banho. eu digo pra ti uma coisa, eu pergunto pra ti, tu tem saudade daquele tempo? Tu lembra assim, claro, tirando assim o trabalho, né? Sim, eu às vezes teria saudade daquele tempo, assim. Me resta uma saudade e eu acho que as boas lembranças, a boa memória guardada daquela época, nós tínhamos mais tranquilidade. Trabalhava durante a semana. Quando era domingo de manhã, ia à missa no Rio Maina. Isso. Voltava para casa, passava a mão. Aquela época não existia proibição de caça. Era uma funda, um bodoque, uma espingarda pica-pau que era socada a pólvora, a espoleta. Levavam a junta de boi a pastar durante o dia, para o falecido pai trabalhar na segunda-feira a semana toda. Então nós juntava aquelas coisas de brincadeira, não existia maldade. Certo. Certo. Era uma época que a gente andava em qualquer lugar tranquilo, sem perturbação. Com certeza. E o falecido pai, quando então ia sair às festas dele aos domingos, é que ele recomendava: hoje vocês levam os boi pastar, porque amanhã tem que trabalhar. Então nós saíamos com aquela junta de boi na corda, soltava os boi naquelas campanhas, onde se colhia o milho. Certo. E nós com funda, bodoque ou espingarda pica-pau, atrás de passarinho. Passava o dia ou tomando banho numa cachoeira. Aí era o esporte de vocês, no caso? Era o nosso esporte. Na cachoeira, com os amigos? Com os amigos, que eram os vizinhos, que hoje moravam aqui próximo, não existe mais o pessoal daquela atividade. Eu acho que só resta... Tinha a família do Profírio também? A família do Profírio existia ali, mas ainda uma filha dele mora aqui embaixo, próximo ao Caravaggio. Certo. Na Baixada. Certo. Aí, tinha outros também, mas já faleceram também, né? Como é que era o nome das famílias que tinha aqui em volta, que eu lembro um pouco das famílias aqui, lembra o nome? As famílias mais antigas aqui seriam os polacos. Era Simão, que era italiano, morava ali. Tá de Francisco Danielski, morava lá em cima. Certo. O falecido João Chipis, que morava lá em Meio Morro, lá para dentro num grotão, né? Certo. Os falecidos Plaskev, morava, a falecida dona Antônia, que naquela época era parteira da falecida mãe.
E Simão também é. Era as famílias que existia. Falecido José Simão, chamava ele de Beppe Simão. Seu Beppe Simão. Eu cheguei a conhecer. Exatamente. Cheguei a Então conhecer. é o que moravam aqui. Seriam 4, 5 famílias, era o bairro daqui. O seu Maneca, tinha o Maneca, né, que era filho ou neto, né, do Beppe Simão? Era né? neto, Neto, ele né? é filho do falecido Dalmo Simão. Dalmo Simão, verdade, verdade. Tudo bem, me diz uma coisa, eu queria que você falasse assim da sua família, dos seus filhos, sua família tal, que é muito legal. Tudo bem. Bom, eram 6 filhos. De 6, resumiu a 5. O último perdi de acidente. Sim. Um acidente de carro, foi fatal e... Mas fazer o quê? Deus é grande e a gente tem que erguer a cabeça, olhar para frente, retorno não tem mais. Com certeza, né? Um Com pai e a certeza. mãe é doído, é pesado. É triste, mas... né? Se seria uma pessoa que talvez tivesse problema de droga, bebedeira, namorador, ou que tivesse namorada, ou em qualquer coisa, um acidente ou doença, sim, claro que a gente se prepara e tem que estar preparado com a cabeça, que ninguém veio para ficar. É, com certeza, né? Mas quando com a saúde toda, que não saía de casa, nem um baile, às vezes eu conversava com ele assim, vai, pega tua moto, pega teu carrinho, vai conhecer alguma pessoa estranha, digo, vai fazer amigo num baile, no Brotolândia, no Rimaina, ou Centenário. Ele me respondia, pai, antes que eu sair para essas baladas, eu vou ficar em casa, assistir meu vídeo, na televisão dele que eu ganho muito mais, antes que misturar com essas porcarias dessas drogas. Certo. Era caseiro que não saía. Com 19 anos, ele tinha era tímido para conversar com pessoas, namorada. Certo, certo. Pessoa muito calma, tímida. Caseiro. Certo. Era o trabalho dele em casa. Certo. Então a vida dele, não levar um irmão para casa, de tanta mãe a forçar, eu não acuso mãe, não acuso Lógico, ninguém. né? Não, isso a gente não sabe, né? Não, partiu de casa até contra gosto para levar um irmão para casa, voltou num caixão. É triste, eu sei que é triste, mas é como você falou, né? Deus traça o nosso caminho, né? É traçado. Deus E traça aí, o nosso caminho, Ele sabe, né? ele que sabe, ele que governa, e a gente tem que ter a cabeça sempre pensando o E positivo, eu não o negativo. sempre digo uma coisa assim, ó, que quando parte um da família, ele não morreu. Ele foi mais cedo junto com Jesus, junto com Deus. É que muitas vezes eu digo, se há de um acidente, passar trabalho, ficar numa cadeira de roda, jovem, É triste daí, né? manuseado pelas mãos de outros, ou pai ou mãe, sem poder se governar, então Deus abre o caminho e leva para a eternidade, que acaba o sofrimento dele e a família. É, que eu digo, né? Deus sabe o que faz, né? Bem Sabe assim o que mesmo, faz, né? ele Com não... certeza, né? Exatamente. E hoje, vê só, a gente não tem como consolar ninguém quando perde um filho, né, ou perde o ente querido da gente. A gente não tem, eu não tenho como consolar, nem você tem como consolar. A única coisa que eu sempre digo é assim, ó, esse seu filho foi um exemplo que você está me falando, foi um exemplo de homem, de jovem. Sim. Então, poxa, que legal da lembrança que vocês têm dele, daquela pessoa querida que ele sempre foi, Sim. né? E a gente sabe, você sabe, que Deus chamou, ele está lá junto com Jesus, está lá junto com Deus. Né? Está lá na então, eternidade, só que muitas vezes a gente, quando triste. a saudade aperta, se lembra. Sim. A cabeça da gente é um computador, gravou aquela cena, essa passagem. Sabe, tem certeza que quem está vivo não tem mais retorno. Não, tem que certeza. pensar o positivo. É verdade, procurar pensar o positivo, pedir a Deus a força de ir à frente. Sim. Não desacredita. Sim, com certeza. E são coisas que nós aqui nessa terra somos passageiros. Certo. E aí queríamos falar agora um pouquinho também sobre os outros filhos. Sim. Isso. Bom, vamos começar pela mais velha, Elizabeth. Certo. A Elizabeth tem a saúde dela, agora está meio perturbada, problema de doença, passou em 2, 3 cirurgias já meio complicada. Mas tem um filho que eu adoro todos eles. Talvez bom, né? eles pensem que talvez um pai
não tenha nada para os filhos. Que eu digo toda a vida. Às vezes o pai recomenda, às vezes o pai dá uma explicação, eles acham, porque nós somos mais antigos, eles são mais jovens. Então eles acham que às vezes certas palavras que a gente diz, como mostrando uma coisa que estiver errada, eles entendem que está, para eles estão certa. Sim, sim. Então eles acham que muitas vezes a gente é tempo dos Afonsinho. Isso, tempo antigo, né? Tempo antigo. Aquela época era aquela época, hoje mudou. Eu concordo que mudou. Então eu adoro todos eles. Eles pensam bom, talvez, né, que a gente não tem aquele amor por eles, mas só o pai e a mãe sabem. Sabe no coração, né? Sabe no coração da onde partiu aquilo ali. Sim. Que nem um pai, nem uma mãe, sim, não batem num filho assim de varde. Ah, com certeza, né? Primeiro se conversa, se procura orientar e ver, ó, lá está errado, não vai ali, ó, cuidado com aquilo lá, porque aquilo lá não é coisa que não dá, vai se prejudicar. Sim. Então eles, como eu falei ainda há pouco, eles talvez acham, o pai pensa uma coisa, não é pensa, que o pai tem sempre medo que eles caiam em certas besteiras, que o vai sofrer é o pai e a mãe. E o pai e a mãe, né? Verdade. Logo verdade. depois. Ô, Armando, então eu sei que é isso aí mesmo. Então eu queria saber também assim de ti. Você fez a primeira comunhão, a parte religiosa foi aonde? Aquela época que eu fiz a primeira comunhão, ainda existe um montinho de tijolo. Era a Nossa Senhora da Saúde, a Capela Nossa Senhora da Saúde, que era aqui embaixo do morro. Certo. Da Cruz. Certo. Então hoje foi mudada a igreja daí lá para mim na União. Isso. Tempo de catequese e a primeira comunhão foi nessa igreja aí embaixo do morro. Veja só que legal. Além disso, ainda depois me lembro que no dia da primeira comunhão, naquela época existia os falecido pai, e a polacada, que às vezes existia ali, jogavam uma bocha, que era o divertimento deles. Vamos fazer um churrasco, vamos jogar uma partida de bocha na grama. Era bocha. Era o divertimento. Divertimento deles. Certo. Aí no primeiro dia, o dia que eu fiz a primeira comunhão, a falecida mãe nos levou, fizemos a primeira comunhão. Quando eu cheguei em casa, ainda vou te apontar o lugarzinho, nessa baixada que está ali, ó, me lembra como fosse hoje. Aqui embaixo, ali nessa baixada ali. A casa do falecido pai era lá pro lado de baixo. Certo, ali não tem aquelas plantinhas nascendo ali. Isso, aquele feijãozinho naquela baixada, a casa lá em cima, aí eles jogavam uma bocha naquele território ali. Bom, Certo. Aí, nesse dia da primeira comunhão, foi um dia feliz para mim, da vida. Manhã, nossa, né? A mãe toda contente, o pessoal jogando bocha aí. Quando foi à tarde, nem chegou bem à tarde, isso foi uma congestão que me deu. Não sei se foi emocional, eu não sei se foi umas cortiças, pitanga que nós tínhamos jogado aí pelos matos para comer isso aí, misturado com churrasco ou alguma cachaçinha que se tomava, e desde aquela época se tomava um trago, mas eu fiz uma congestão, me deu uma congestão que eu quase morri depois. Veja só, né? Nunca me esqueço dessa parte, mas nesse dia, para mim, da primeira comunhão, foi um dia muito especial. Feliz, especial para mim. Bom, brincamos da festa, tudo aquilo ali, me recorda desde quando foi feito. Você lembra quem era o padre na época? O padre, se não me falha a memória, o padre Stanislau Cizeski ou o padre Bernardo. Foi um dos dois. Tá? Um dos dois. Certo. Que são muitos anos, bastante. Faz muito tempo, né? Já faz uns 60 anos garantido, mas... E eu estou olhando aqui, que figueira linda aqui também, ô Armando. Essa figueira aí foi obra minha plantada. Você que plantou essa figueira? Exatamente. Todas as duas, aliás. Todas as duas? Essa aqui é outro lado de lá da casa. Certo. Plantei, protegendo, para proteção da vendaval, telhado, que arrancava o telhado da casa. Sim. E sombra, né? E fazer sombra para em roda da casa, né? Para descanso, ao meio-dia, ou qualquer lazer. Então, como na época do falecido pai, quando existia dos aniversários, então as irmandades chegavam, Armando, a figueira lá não é bom fazer uma carne,
vou fazer a cerveja, aniversário do pai, disse, à disposição toda a vida. Enquanto existir sombra, eu disse que o falecido pai estiver vivo, nós vamos fazer as festas dele aqui. Então se reunia 60, 70 pessoas, era neto, era filho, era todos os Toda mais a família, tudo junto. toda a família era reunido. E Então, na época o teu pai morava com vocês aqui? o falecido pai morava Nos últimos tempos? naquela casa, Aquela que era casa do lá. falecido pai. Certo, Depois o meu irmão, o Mauro, construiu a casa lá no Caravaggio. certo. Estou mostrando Aí a o casa lá em falecido cima. pai, exato. O falecido pai foi morar com o Mauro, meu irmão, lá no Caravaggio. Então, Certo. quando o Mauro talvez tinha uma festa ou um passeio a dar, ele já, irmão, tu não fica com o pai? Aí trazia para mim ou ia lá buscar. O falecido pai ficava comigo um dia, 2 dias, conforme havia necessidade para ele dar as voltas dele. Então, Foi muito legal, né? foi legal e a idade dele morreu com 93 anos. A falecida mãe faleceu bem mais cedo,